Vixe, deu ruim, hein? Especial Halloween. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Gente, eu tô tentando ao máximo trazer vários episódios para vocês, apesar da vida corrida. Então, o que acontece? Eu sei que tem bastante gente aí que às vezes tá deixando acumular a história na Aurelo e no Apoia-se para poder começar a assinar. E eu tô um pouco apertada esses dias, mas depois que passar o mês de outubro, eu vou rechear bastante para vocês aí vocês começarem, né? E aí, quem sabe eu coloque algumas metas para a gente conseguir aumentar essa quantidade de pessoas para eu conseguir estar fazendo um bom trabalho para vocês, gravando história e tudo mais. Então, hoje esse relato tá no Deu Ruim, mas ele é digno de Halloween, por isso que ele tá aqui hoje. E só um adendo, gente. Eu já tô começando a repetir o nome das histórias, porque às vezes fica o mesmo nome na minha cabeça e para não confundir com o nome da pessoa que me mandou, eu acabo mantendo o mesmo. Mas se você quiser que eu use seu nome, eu nunca usei e quiser deixar para mim lá no grupo ou no Instagram, me fala para eu poder ter mais nomes para usar na história. Hoje eu tô trazendo a história da Manuela. Então, bora começar? Bom, a Manuela, ela tem uma história aí que vocês vão ver a continuidade onde que vai dar. A Manuela, ela começou a trabalhar em um escritório. Eu vou colocar aqui, supor que era um escritório de advocacia. A Manuela começou a trabalhar nesse escritório e estava indo tudo bem, tudo bom. E aí, ela começou a fazer amizade lá dentro. Então, tinha ali os amigos dela do escritório, que eu não vou dar nome para todos, mas nós vamos deixar aqui mais em ênfase o Rodrigo e a Isabela. Então, ficava ali o trio, né? Ali na empresa e tudo mais, mas todo mundo se dava bem com todo mundo, com o restante da equipe. E assim, naquele escritório de advocacia tinha várias salas, né? Salas grandes que você dividia com outras pessoas. Então acaba que você enturma mais com a pessoa que é da mesma sala que você. Então vamos supor que tinha ali a sala do escritório de advogado trabalhista, a sala do advogado civil, a sala do advogado criminalista, enfim. Era dividido dessa forma, fora aí a parte de quem trabalha no setor de RH, no setor de contabilidade, no setor de marketing, enfim. Então, era uma empresa que ela era bem dividida nessas salas e funcionava desta forma. Enfim, a Manuela ali se aproximou bastante do Rodrigo e da Isabela, só que da Isabela, ela se aproximou bem mais, porque assim, você tem um pouco mais de afinidade, né? Quando você encontra uma mulher que tem gostos parecidos com você, você fica mais com afinidade com ela, afinal, dá vontade de ir no banheiro, acaba indo até juntas, né? Esse tipo de coisa que acaba acontecendo mesmo. E aí, eles ficaram muito nessa amizade e foi rolando ali até que apareceu uma nova funcionária que chamava Ingrid e ela começou a trabalhar na mesma sala da Isabela, do Rodrigo e da Manuela. E aí, né, a turma ali, todo mundo acolheu muito bem, todo mundo recebeu a Ingrid muito bem. E a Manuela, ela começou a se aproximar da Ingrid, porque a Ingrid, ela tinha uma realidade mais parecida com a da Manuela do que da Isabela. A Isabela, ela tinha uma outra realidade financeira, morava em um bairro mais superior, enquanto a Manuela e a Ingrid, elas tinham ali um estilo de vida muito parecido e bairros muito próximos. Tanto que as duas começaram a pegar o ônibus juntas, tanto na vinda
quanto na ida. Então, uma guardava o lugar da outra ali no ônibus para elas poderem chegar ali e tal. E isso causou um certo ciúme na Isabela e a Manuela percebeu. Então, no momento que elas estavam ali, durante aquele período no escritório, a Manuela ela procurava fazer o horário de almoço junto com a Isabela para não causar nenhum tipo de desconforto e que ela realmente não afastasse da Isabela, porque afinal, antes da Ingrid chegar, a Isabela era o maior suporte dela ali dentro. Então, ninguém solta a mão de ninguém, basicamente isso. Passados uns dias, a Manuela, ela começou a ficar um pouco doente, ia faltar do trabalho, pegar uns atestados. E a Isabela sempre mandou mensagem para ela, muito preocupada, querendo saber o que estava acontecendo, por que ela estava faltando. E ela falando que não estava se sentindo muito bem, que estava tendo muito enjoo, o cabelo estava caindo, ela vivia ao médico e não sabia o que estava acontecendo. Enfim, passado um tempo, a Manuela começou a se recuperar, voltou ali para o escritório, recebeu inclusive uma festinha de bem-vindo de volta, porque ali ela estava mais 100% mesmo, né? Que acabava que ela começava a trabalhar, tirava o atestado de novo, começava a trabalhar e tirava o atestado de novo. E aí, no momento que ela finalmente se recuperou, que ela estava bem, ela tinha dado aí índices de anemia altíssimo, e esses índices dela voltaram à normalidade, todo mundo viu que ela realmente estava bem recuperada. Eles fizeram ali uma festinha de boas-vindas e tudo mais. Só que aí a Ingrid começou a não ir no escritório, porque a Ingrid começou a passar mal. E ela começou a ficar muito mal e ter, né, os mesmos sintomas da Manuela, mas pareciam ser até piores, porque ela chegou a ficar internada muitos dias e tudo mais. E aí a Isabela, né, chegou um dia e falou para Manuela, olha, não se preocupa, que eu conversei lá, eu fui no hospital visitar a Ingrid e vai ficar tudo bem, ela vai ter uma melhora aí nesse caso dela, eu tenho certeza que ela vai melhorar, que ela vai se recuperar. Em breve a gente vai ter ótimas notícias, eu tenho certeza. Visitei ela, levei flores. E assim, a Manuela sentiu até uma admiração maior pela amiga, né? Falou, nossa, tenho orgulho de ter a Isabela como amiga, porque, olha só, ela me visitou quando eu estava mal e visitou a Ingrid, que ela nem é tão próxima dela. Então, olha que pessoa bacana e tudo mais. Passado um tempo, a Ingrid ela se recuperou, mas ela pediu as contas. E aí foi aquela coisa, né? Aquela comoção ali, mas ela falou que ela realmente tinha necessidade de sair e tudo mais. E no momento que ela estava fazendo a despedida dela, a Manuela ela percebeu que a Ingrid ela estava muito nervosa. Parecia assim que ela estava escondendo alguma coisa, que ela estava pedindo para sair, mas que na verdade ela não queria aquilo, né? E aí, assim, todo mundo ali sabia que aquele escritório era muito bom de trabalhar. Era referência na cidade, tinha os melhores salários. E por que que a Ingrid, né, depois de conseguir aquilo, em alguns momentos a Manuela tinha conversado com ela e ela sabia que o sonho da Ingrid era estar dentro daquele escritório, que ela lutou muito, batalhou muito para chegar ali. E como as duas tinham realidades muito parecidas, ela sentia na pele como que era para a Ingrid estar ali dentro, né? Porque ela demorou muito para conseguir aquele espaço. E assim, aqui eu preciso dizer para vocês que a Ingrid e a Manuela eram mulheres negras e a Isabela uma mulher branca. Eu sou uma mulher branca, então muita coisa da realidade talvez eu não consiga entender na pele, mas eu consigo compreender as diferenças que isso aborda. E para quem me ouve e sabe sobre isso também, as diferenças desde o momento em que nasce e tudo que acontece na vida de mulheres que são negras
é totalmente diferente a realidade. Então, para poder ficar mais claro, acho que eu deveria ter trago essa informação aqui. Mas, enfim, a Manuela, ela sabia ali, né, da realidade da Ingrid, então ela ficou muito triste ao saber dessa notícia. E no momento que ela foi se despedir e dar um abraço na Ingrid para poder sair, a Ingrid não abraçou a Manuela. E a Ingrid só se afastou e disse assim: não, eu não posso abraçar ninguém, porque eu ainda tô com alguns vestígios aí, pode ser que volte, e eu não posso abraçar e ter um contato muito próximo das pessoas, porque senão eu posso, né, pegar alguma coisa, minha imunidade está muito baixa, e saiu nervosa, pegou as coisas dela que estavam no escritório, colocou dentro da bolsa e foi embora. A Manuela achou tudo aquilo muito estranho, mas ela entendeu, afinal, a Ingrid deve ter ficado bem traumatizada, porque o estado dela chegou a ter ficado pior do que o da Manuela ali no hospital. Então, ela tinha toda a razão de estar com medo de voltar para aquela situação. Passado alguns dias, o Rodrigo ali, junto com a Isabela, voltaram a conversar com a Manuela ali, a virar aquele trio ali da empresa, né? A ficar todo mundo junto, conversando, rindo, batendo papo. E aí, em um certo momento, assim, os três estavam ali no refeitório e a Isabela saiu para ir no banheiro e o Rodrigo ficou ali com a Manuela. E o Rodrigo começou a puxar assunto com a Manuela e falar assim: Manu, então, em algum momento você já pensou em ficar com mulher? Alguma coisa assim? E esse assunto, gente, veio do nada. Porque eles não estavam conversando sobre, foi uma coisa muito assim, do nada mesmo. E aí a Manuela falou que não, que ela era hétero, que isso nunca tinha passado na cabeça dela e que ela realmente gostava de homens e tudo mais. E aí a Isabela voltou, eles ficaram ali de risinhos e tudo mais. E passaram mais alguns dias. Até que um dia a Manuela chegou no escritório e sobre a mesa dela estava um buquê de flores com uma carta com uma mega declaração. E ninguém tinha ali ficado sabendo quem tinha sido, porque as flores haviam sido entregadas, a carta não havia sido assinada e simplesmente a pessoa que entregou falou que era para a Manuela, do andar tal. E a Manuela recebeu essas flores porque uma das pessoas que trabalhava lá subiu com essas flores para ela, mas ficou nisso, ninguém sabia realmente quem tinha dado essas flores. E aí, o tempo todo, a Isabela ficou: você recebeu flores, nossa, como você é querida e tal. E em algum momento, a Manuela chegou até a pensar que poderia ser a Ingrid, né? Como uma forma de amizade, mas estava uma declaração muito romântica, muito romântica. Passou mais um tempo, a Isabela ficou ali perguntando se a Manuela já tinha ficado sabendo quem era e tudo mais. Até que um determinado dia, estava chovendo, pessoal ali se arrumando para ir embora, quem tinha carro estava mais tranquilo, aí um acaba perguntando pro outro: trouxe sombrinha, fulano, para não molhar, que tá chovendo bastante e tudo mais. E aí a Isabela falou para Manuela que ia acompanhar ela até o ponto de ônibus, porque ela estava ali com uma sombrinha maior e para elas conversarem. E aí o Rodrigo falou que naquele dia ele tinha que pegar outro sentido para ir para casa dele, enfim. As meninas acabaram indo para o ponto sozinha. E no meio do caminho, eu acho que vocês já sabem, a Isabela se declarou para Manuela. E assim, de ajoelhar e tudo, e estar com alianças na mão. A Manuela levou aquele susto, porque ela pensou assim: eu nunca dei indícios para isso. Ela entendeu completamente errado. O que tá acontecendo?
E aí ela falou que ela não estava compreendendo por que que ela estava fazendo aquilo e tudo mais. Enfim, a Manuela deixou ali bem claro que sempre viu a Isabela como amiga e que ela jamais tinha pensado em ficar com outra mulher, independente de quem fosse. E nesse momento, ela deu um ataque de chilique, a Isabela, no caso. E ela começou a falar: é porque eu sou branca? É porque eu não sou a Ingrid? Se eu fosse a Ingrid, você ficava comigo? E deu aquele ataque, aquele show. E nisso, a Manuela falou: olha, acho que você está se exaltando. A gente vai dar um tempinho aqui para você pensar melhor. Amanhã a gente conversa melhor no escritório. E aí, o ônibus da Manuela chegou, ela entrou e pensou: ufa, salva pelo gongo. Só que antes mesmo dela chegar em casa, o celular dela recebeu uma chuva de mensagens da Isabela. Ao mesmo tempo que xingava, se declarava, uma verdadeira loucura, gente. Falando assim, totalmente desnorteada. A Manuela me contando isso, ela fala que simplesmente não entendeu nada, porque foi tudo muito surpresa para ela. E ali ela ficou sabendo que quem tinha dado as flores e tudo mais também tinha sido a Isabela. No outro dia, para ir para o escritório, a Manuela já estava pensando: nossa, eu vou ter que chegar lá, encontrar ela, vai ser um climão. Mas a Isabela agiu como se nada tivesse acontecido. E ela só deu um toque na Manuela e falou que no final do expediente ela queria conversar, né? E aí a Manuela já ficou com aquela tensão durante todo o período de trabalho e na hora de ir embora foi aquele mesmo show. Passado ali algumas quadras de longe da empresa, a Isabela começou a falar. E aí, vocês estão preparados? Porque a Isabela começou a esbravejar e falar coisas do tipo: nunca nada do que eu faço é suficiente para você. Ai, porque você não sabe as coisas que eu fiz por você. Eu já fiz tanto por você que você nem sabe. E a Manuela ficou assim, sem entender, porque o que a Isabela já tinha feito para ela? Até então, nada. A Manuela nunca foi de pegar dinheiro emprestado, as duas se ajudavam no trabalho, mas era algo mútuo e nada assim, muito exagerado. E a Isabela falava como se tivesse sido algo triunfal, como se ela tivesse ido lá, comprado a lua e colocado no nome da Manuela, sabe? E a Manuela não conseguiu compreender de onde que saiu esse exagero. E aí a Manuela, nesse momento, ficou irritada, deu um grito com a Isabela e falou assim: eu tô disposta a te ouvir. Se você se acalmar e me contar tudo o que tá acontecendo, a gente vai conversar. Se você não conversar civilizadamente comigo, eu vou me retirar, vou embora, vou te bloquear e a gente não vai conversar mais nem mesmo no trabalho. E aí, nesse momento, a Isabela se acalmou e elas foram para um lugar um pouquinho afastado para elas conversarem, sentarem e conseguirem aí trocar aí uma ideia de tudo que tinha acontecido. E nesse momento, a Isabela assumiu e contou tudo para a Manuela. Acontece que a Isabela disse para a Manuela: olha, eu fiz tudo por você. Quando a gente estava trabalhando junta, desde o dia que eu te vi, eu me apaixonei por você. E eu sempre cuidei de você e tudo mais. Só que quando a Ingrid chegou, você se afastou de mim, eu vi como que as coisas estavam. E aí, eu não pensei direito. E eu sou de uma religião X. E nessa religião, não é permitido que faça coisas ruins para outras pessoas. Mas eu tenho um contato que faz. E quando eu vi que vocês duas estavam desse jeito, eu fiquei com medo de te perder.
e eu mesma mandei fazer algo contra você. Porque eu queria arrumar alguma forma de te afastar dela. E eu só tinha, gente, pasmem com isso, eu só tinha fios de cabelo seu. Eu não tinha da Ingrid. Eu não tinha aproximação com a Ingrid para poder ter algo para fazer contra ela. E numa forma de te afastar, eu não fiz nada para poder tirar a sua vida, mas eu fiz algo para que você se afastasse dela, que você ficasse alguns dias fora do escritório, até eu ter tempo de ter coisa suficiente para fazer algo contra ela. Quando a Manuela ouviu isso, já foi um choque, porque ela viu a amiga apaixonada por ela, dizendo que amava ela, tendo coragem de fazer algo contra ela para que ela se afastasse da Ingrid. Então, assim, muito bizarro. A Manuela não sabe como, mas a partir do momento que a Isabela viu que já estava demais as coisas que ela tinha feito para a Manuela e que ela já tinha conseguido o que ela precisava, até então a Manuela não sabe nem o que era, ela tirou tudo da Manuela e passou tudo para a Ingrid, para que a Ingrid adoecesse, para que a Ingrid ficasse mal, e ela fez algo, né, que fosse mais forte para que a Ingrid realmente ficasse bem mais debilitada do que a Manuela. E aí, gente, a Manuela ficou assim extremamente assustada. E a Manuela, ela conhece muito bem a religião e ela sabe que tem muita coisa que é proibido, não se faz mal a outra pessoa. Existe a missão das pessoas aqui na Terra. E eu, como uma pessoa que sou espírita kardecista, eu sei como que algumas coisas também funcionam, sabe? E a gente tem as nossas missões, a gente precisa buscar sempre fazer o bem, ter aquela caridade, empatia para as outras pessoas, porque é isso que a gente veio fazer aqui, né? Certas coisas não têm tanto sentido visto do ponto espiritual. Tem muita coisa que é material. Mas, enfim, não é sobre isso esse podcast e esse momento agora. Mas, enfim, a Manuela, ela ficou extremamente assustada e se questionando onde que ela tinha ido, porque a Manuela, inclusive, já tinha participado de um encontro nesse mesmo lugar, onde a Isabela frequentava, e ela sabia, assim, que se isso saísse dali, a Isabela ia sofrer algumas consequências ali, sabe? Então, a Manuela ficou muito espantada, sem compreender direito o que estava acontecendo, onde que a Isabela tinha ido e tudo mais. E aí, ela assumiu perante a Manuela que no dia que ela foi visitar a Ingrid no hospital, na verdade, ela estava fazendo uma intimação para a Ingrid. Ela chegou lá com umas flores para visitar, teoricamente, a Ingrid, mas ela disse: olha, quem fez você ficar desse jeito fui eu. Eu só não te matei, só não tirei sua vida, só não fiz algo pior, ceifei a sua vida, porque eu fui caridosa. Então, se você não pedir sua demissão e sair do escritório e se afastar da Manuela, a sua vida, você pode ter certeza que vai piorar muito. E se você não teme pela sua vida, tema pela vida dos seus familiares, porque isso pode ir para algum deles. Foi assim, uma intimação, e a Isabela teve coragem de contar isso tudo para a Manuela. Ali a Manuela já estava desnorteada, não sabia o que fazer, ficou extremamente assustada, levantou rapidamente da mesa e disse que ela precisava de um tempo para pensar, que ela não entendia muito bem o que estava acontecendo e foi embora para casa.
O ônibus dela já tinha passado, ela desembolsou um valor ali um pouco maior para pegar uma outra locomoção para ir para casa e foi embora. Bom, a partir do momento que ela saiu dali, novamente, enxurrada de mensagens da Isabela. E a Isabela pedindo perdão, falando que fez pelo bem das duas, que as duas tinham que ficar juntas, que desde o início ela estava apaixonada por ela, enfim, aquela coisa que a gente já sabe. Depois disso, a Manuela tentou ali se concentrar no que ela deveria fazer e ela tentou entrar em contato com a Ingrid. E a Ingrid não atendeu nas ligações dela. E depois ela viu que o telefone da Ingrid ficou fora de área, como se a Ingrid tivesse rejeitado as chamadas e bloqueado ela. E ela ficou sem entender, mandou algumas mensagens no WhatsApp e perguntou, falando que a Isabela tinha assumido tudo para ela e que ela só queria saber se era verdade. Ela recebeu o retorno da Ingrid curto e grosso. Sim, é verdade. Por favor, se mantenha longe de mim. Só isso. Depois disso, ela foi bloqueada das redes sociais, não conseguiu mais nenhum tipo de contato com a Ingrid. A Ingrid realmente ficou com muito medo. Ela foi ameaçada ali, então ela não quis mais contato com a Manuela. E depois disso, veio um final de semana, né? E a Manuela pensando no que ela faria. E a Manuela, ela foi de encontro até uma pessoa que ela conhecia, que é uma pessoa bem espiritualizada, né? E conhece, tem bastante conhecimento dessa área. E ela disse que o melhor para Manuela era se afastar dessa pessoa. E que ela iria fazer ali um ritual de proteção no corpo da Manuela, que ela iria proteger a Manuela, que nada poderia atingir novamente. E a Manuela também pediu proteção para dentro de casa, então ela teve ali que fazer alguns tipos de defumação, banho de erva, acender incenso, acender vela, para que tudo ficasse protegido, ela, os familiares e tudo mais. E ela foi orientada também. E ela encontrou com a Isabela, ela marcou de encontrar com a Isabela depois do expediente novamente na segunda-feira. E no final daquele dia, a Manuela foi curta e grossa com a Isabela. Ela disse: "Olha, Isabela, você chegou até mim, me contou tudo o que você fez. Achei, inclusive, muito forte da sua parte ter coragem de ter me contado isso tudo. Mas como você sabe, eu não gosto, né, de mulheres. Eu não me relaciono com mulheres. E mesmo se eu me relacionasse, acredito que não é o seu perfil que eu buscaria. Não por nada, mas pelo que você fez. Porque uma pessoa que realmente gostasse de mim, ela não faria isso contra mim, contra alguém que eu gosto. Não é assim que eu vejo alguém para estar do meu lado." E aí ela acrescentou, porque a Isabela começou novamente a dar um ataque de chilique ali. E, inclusive, nesses ataques, gente, a Manuela falou para mim que ela falava alto. Aqui a gente costuma falar esperneando, sabe? Igual criança dando aí chilique. Então, era nesse naipe. Falando coisas com muita birra, que as pessoas, inclusive, olhavam para ela. E aí a Manuela, não aguentando mais, a Manuela falou gritando com ela também, para que ela ouvisse muito bem. Que se ela não parasse de fazer aquilo tudo, que a Manuela iria no local onde ela frequentava, onde a Isabela frequentava, e que iria expor tudo que a Isabela estava falando, que ela tinha provas, que ela tinha tirado prints das mensagens, porque nas mensagens que a Isabela mandava após aquele momento que elas se encontravam, tinha muita coisa escrita e tinha muita prova. Então, ela falou que ela tinha print de tudo, que ela tinha feito um dossiê, que se a Isabela continuasse procurando ela e atormentando, inclusive no trabalho, que ela iria lá. E iria revelar tudo para as outras pessoas e que ela ia
dizer, né, mostrar, comprovar, e que provavelmente a Isabela levaria um baita de um chamado aí de atenção e não ficaria bom para ela, inclusive com os guias dela. Eu não falei o nome da religião aqui por pedido da Manuela, por questões dela, né? Então, por esse motivo que eu não trouxe maiores detalhes. Não trouxe tantos outros detalhes da história, porque a Manuela também, ela me contou, mas teve partes que ela pediu para eu não trazer, que são partes mais delicadas, e que em algumas circunstâncias também não remetia apenas a ela ou a vida dela, mas a vida e a parte pessoal de outra pessoa. Então, foram partes aqui que eu acabei cortando da história, mas que, assim, no total não mudava também o contexto da história, nem o que aconteceu, né? Então, essa é a história da Manuela. Eu fiquei chocada quando ouvi. E, assim, como uma pessoa pode compreender e achar que, fazendo mal para uma outra pessoa, ela iria conseguir o amor de volta daquela pessoa, sabe? E aí, assim, gente, independente, né, de qualquer coisa, a Manuela, ela pediu para eu acrescentar e ela achava importante eu acrescentar aqui também, que às vezes tem tanta gente que julga as pessoas que são e possuem a religião de matriz africana e que são pessoas também que são negras, e a pessoa julga tanto. E, às vezes, as prejudicadas dessa história são mulheres negras, enquanto quem fez o mal, na verdade, foi uma mulher branca que tinha uma outra religião que não era de matriz africana. Então, assim, né? Essa parte é uma parte que eu quero trazer e enfatizar. E a gente sabe que caráter, personalidade e o que a pessoa não é religião, sabe? É a pessoa, independente. A gente sabe que existem religiões aí que pregam diversas coisas, mas por trás está fazendo coisas completamente opostas daquilo que está falando ali na frente. Então, menos intolerância, mais amor, compreensão, caráter. E assim, eu achei assustadora essa história pelo contexto de a pessoa achar normal fazer o mal para outra, enquanto assim, né? A outra pessoa estava sofrendo. A Manuela falou que ela perdeu cabelo, que ela demorou a recuperar, que ela ainda acha que hoje em dia ela não tem a mesma quantidade de cabelo que ela tinha antes. Ela emagreceu, ela ficou mal, a família dela ficou super preocupada, para depois descobrir que era uma pessoa que se dizia que estava apaixonada por ela e depois prejudicou uma outra pessoa. A Manuela fala que ela poderia ter sido uma grande amiga aí da Ingrid, mas a Ingrid se afastou dela depois de ter sido ameaçada no hospital. Então, assim, é uma história que tem vários âmbitos para a gente pensar e, quem sabe, tirar uma lição. Já faz um tempinho que isso aconteceu, mas a Manuela gostaria de saber a opinião de vocês e se ela tomou uma decisão errada ao ameaçar a Isabela, a contar tudo lá onde ela frequentava. E depois disso, só para acrescentar uma parte que eu estava esquecendo, mas depois disso, a Isabela saiu do trabalho, assim, não foi imediato, mas passado aí uns 2 meses, ela arrumou um trabalho em outro local. E depois desse acontecimento, inclusive, a Manuela se afastou do Rodrigo também, porque o fato dele ter feito aquela pergunta aquele dia e tal, provavelmente ele já sabia ali dessa queda que a Isabela tinha por ela, porque ele não fez essa pergunta à toa. Isso foi uma coisa que eu também enfatizei para a Manuela, ela também acredita que sim. Então, ela se afastou dele, eles ainda trabalham juntos no mesmo escritório, só que hoje o Rodrigo ele trabalha em um outro setor, então eles não trabalham na mesma sala, mas que ela se afastou bastante dele e ela acredita que ele percebeu
Talvez ele não saiba de todas as nuances que aconteceu na história, mas ele sabia de algumas coisas que ela não sabia, então ela preferiu se afastar. E hoje ela tem, inclusive, um pouquinho de medo aí de fazer novas amizades no trabalho, sem conhecer a pessoa direito, né? Complicado. Deixem a mensagem de apoio lá para Manuela, respondam aí essa dúvida dela e sejam muito educados, por favor, porque ela vai estar no grupo para ouvir a opinião de vocês. Se você não está no grupo, entre no nosso grupo do Telegram. E se você não gosta do grupo, né, de entrar em grupos, que às vezes as pessoas realmente não gostam, nós temos a opção de comentar na plataforma de áudio que você nos ouve, que ela também vai estar atenta e ler lá a opinião de vocês, tá bom? É isso, muito obrigada por me ouvirem até aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Oi, gente! Aqui é a Rayane Karina, a voz por trás do podcast Bora Começar. Além disso, eu sou a roteirista, idealizadora, tudo isso que envolve o podcast. Agora nós estamos no Apoia-se e na Aurelo. Tem acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Me conta lá no Telegram ou comente no Instagram e também na plataforma de áudio que você me ouve. Nos siga nas redes sociais, @Bora Começar. Temos links importantes na bio que você pode acessar para você ficar por dentro de tudo. No nosso grupo você interage, fala sobre as histórias, comenta o que achou, deixa a sua opinião e pode até falar sobre outros assuntos. Nos dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda muito. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim, mas não se preocupe, seu nome e identidade será preservado. Tudo ficará anônimo. Obrigada por me ouvirem até aqui, eu te espero lá no Telegram. Um beijo!